Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Tiago Rodrigues, um podcast do Sistema CNA Senar. Bem-vindo a mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, seu podcast sobre mercados agropecuários e gestão de custos e riscos de preços em negócios rurais. No episódio de hoje, risco de faltar diesel para o plantio da próxima safra. Será? Eu sou o Tiago Rodrigues, assessor técnico da CNA e trabalho com o projeto Campo Futuro, uma iniciativa do Sistema CNA com foco no levantamento dos custos de produção de diferentes atividades agropecuárias pelo país. O convidado de hoje é Eduardo Melo, sócio fundador da Rayon Consultoria. Bem-vindo, Eduardo. Agradeço, Tiago e equipe CNA pelo convite. É uma honra para a gente estar aqui debatendo sobre esse tema de grande importância para o ouvinte ligado ao mercado do agronegócio. Beleza, Eduardo? Vamos tratar do primeiro ponto aqui, especificamente falando do mercado internacional. Começamos com a notícia que vem assustando nossos vizinhos argentinos aqui, né? A Federação Argentina de Entidades de Transporte de Cargas citou há um tempo atrás, aqui, a semana passada, eu acho, que várias províncias estão sofrendo com dificuldade de abastecimento, o que pode influenciar principalmente o plantio de trigo na próxima safra. Nesse contexto, Eduardo, o que vem acontecendo com o cenário do petróleo internacionalmente aí, ajuda a explicar isso que está acontecendo na Argentina ou você acha que tem mais alguma coisa envolvida aí? Tiago, eu acho que a gente falar hoje do mercado de petróleo envolve uma série de fatores. A gente pode ir um pouquinho lá atrás, falando aí da pandemia. Na pandemia a gente teve um efeito, né, que foi a sobreoferta de produto e o achatamento dos preços. Logo em seguida, e aí já estou indo já para o ano de 2021, a gente teve a retomada, o início da retomada das economias, e isso fez com que houvesse um crescimento da demanda e com uma oferta insuficiente para cobrir esse saldo, né? Gerando um déficit. Esse ano a gente teve uma potencialização desse desequilíbrio com a invasão na Ucrânia por parte da Rússia. Isso hoje trouxe para o mercado um desequilíbrio de oferta e demanda. Isso também, no mercado internacional, isso acaba trazendo reflexo para o mercado do diesel, né, que é um mercado que é um produto refinado do petróleo, e isso traz problemas para os mercados, assim como o mercado argentino, como o mercado brasileiro. É claro que cada país lida com a sua política interna, então a gente vem encarando esses problemas muito por conta aí de todo um cenário internacional que vem abalado aí por conta do último acontecimento envolvendo a invasão na Ucrânia e as sanções, né, relacionadas ao petróleo e derivados russos. Eu acho que foi muito bem pontuado, Eduardo, essa questão da pandemia, né? O cenário não é só de agora, né? Não é só o conflito que está trazendo essa instabilidade, né? A gente viveu há tempos atrás aí sobre um outro cenário, né? Onde o preço do petróleo despencou lá no 2020, no auge da pandemia aí. Isso trouxe um certo reflexo também para o mercado de diesel internamente também. O produtor pôde sentir isso na bomba. E agora está pegando por outro lado, né? E esse é um ponto que vem principalmente assustando, e até o título desse episódio traz isso como o chamariz aí, porque faz parte do planejamento do dia a dia do produtor, né? Então, tendo um cenário instável como está o cenário internacional, isso dificulta bastante ele se programar, aí, principalmente falando num plantio aí a partir do segundo semestre, lá em setembro, outubro. E isso, a partir daí, a gente consegue tentar traçar um cenário do que está acontecendo aqui internamente também, né, Eduardo? A gente tem aí hoje a Petrobras como maior fonte aí de petróleo, de combustível para o mercado interno, né, quem dita o ritmo aqui nosso, praticamente, de preços, de estoque, de consumo, vamos dizer assim, mas tem ainda uma certa dependência do mercado externo, né? A partir do momento que ela não tem aí toda a capacidade de refino que a gente precisa. Nesse sentido, Eduardo, como é que você enxerga o mercado interno hoje em termos de abastecimento, de preços? Como é que você tem visto aí os impactos que o mercado internacional tem trago para o mercado nacional? Exatamente. Fazendo uma conexão aí com a nossa primeira colocação, né? Todo esse cenário adverso do mercado internacional acaba que pressiona os preços do petróleo e dos derivados. E aí, falando especificamente do diesel, no mercado internacional. E aí o cara ouvinte, ele pode perguntar, mas o que isso tem a ver com o diesel que eu utilizo aqui no meu maquinário, no meu processo de produtivo, né? Na verdade, o que acontece? O diesel hoje, assim como outro combustível, como a gasolina também, como exemplo, eles seguem a paridade internacional estabelecida na política de preços comercial da Petrobras.
A Petrobras hoje, ela tem mais de que quase que a totalidade, né, digamos assim, números assim, próximo de 85% a 90% da produção de derivados no país, e ela não consegue atender o mercado na sua plenitude, tá? Só para você ter uma ideia, no ano passado, a fatia do produto internacional, ou seja, o produto importado necessário para poder atender a demanda do mercado doméstico, foi na faixa de 27%. Ou seja, isso é mais do que um quarto necessário. E na política de preço da Petrobras, é para ela se manter competitiva, né, porque é uma empresa globalizada, e ela trabalha, né, com commodities, ela precisa ter o balizamento ao mercado. Ela é uma empresa que tem que ter competitividade no mercado. E aí o que acontece? Essa fatia de importado, ainda que seja menor do que o que ela produz, acaba que a Petrobras ela tem que seguir as regras de mercado, as regras competitivas. Essa pressão internacional que exerce sobre os preços internacionais acaba que pressiona também os preços da Petrobras para que ela exerça o alinhamento à paridade internacional de preços. Então, quando, por exemplo, você vê o barril de petróleo hoje a $123, né, e um câmbio desvalorizado batendo 4,90, isso exerce uma maior necessidade de que a Petrobras possa reajustar. Só que existe uma questão, né? Por um lado, você tem a Petrobras que necessita reajustar os preços para evitar o desabastecimento do mercado. Por quê? Porque se ela não exercer, se ela não realizar o reajuste nos preços, nenhum importador vai trazer o produto de fora, o 27% que eu comentei, para trazer um produto vender mais barato quando ele pagou mais caro. E isso desestimula a importação e causa o desequilíbrio de oferta e demanda no mercado interno. É uma questão muito delicada que pode sim incorrer no desabastecimento caso haja essa defasagem tamanha entre um preço internacional e o preço nacional. Então isso realmente é um fator que tem gerado grande preocupação no mercado, porque as pressões de preços elas continuam. O governo está no momento de tentar atenuar, né, essas pressões no bolso do consumidor que compra óleo diesel, mas, por outro lado, também pode trazer também elevar o risco fiscal com essas políticas de concessões, de desoneração tributária e etc., que é visto para o mercado como uma perda de credibilidade do país. Ou seja, tudo isso é um ambiente muito complexo, é um ambiente desafiador e que a gente está passando por ele no momento. O desafio ele é um pouco maior ainda, puxando a sardinha aqui para o lado do produtor rural, né, que está vendo essa conjuntura que você desenhou aí, né, essa sinalização clara da Petrobras aí, até informando a ANP sobre esse possível risco de desabastecimento aí lá no segundo semestre, iniciando justamente num período aí, lá em setembro, onde o produtor está saindo do vazio sanitário da soja aí, esquentando o motor do maquinário para entrar nas lavouras, realmente, para fazer o plantio da próxima safra. E ele enxerga esse burburinho de mercado aí e tenta precificar isso a partir do ponto de vista dele como produtor, né? Que é o que ele vai sentir lá realmente em termos de desembolso para fazer a próxima safra. Isso a gente entra aqui num outro tópico que a gente trabalhou aqui dentro dessa narrativa do nosso podcast, é as questões de preço ao produtor ou ao consumidor aqui de uma maneira geral, né? Que a gente vivenciando. Pelo lado do produtor, a gente tem aqui os dados do projeto Campo Futuro da CNA e do Senar, que nas principais praças produtoras de grãos hoje no país, a variação média do preço do diesel entre a colheita da safra passada e a colheita dessa safra que está acontecendo agora, do milho safrinha, está se iniciando agora, o preço que o produtor está pagando hoje, ele é 49,8% maior do que o preço que ele pagou para a safra passada. Isso nós estamos falando num cenário onde diesel está envolvido tanto dentro da porteira, aquilo que o produtor realmente está desembolsando ali no plantio, na colheita, nas práticas de adubação, na aplicação de herbicidas, enfim, tudo aquilo do dia a dia dele, mas também, por outro lado, que impacta no custo de frete que ele tem para tirar o próprio grão aí da propriedade. Então, esse tudo traz um cenário aí bem desafiador. Pela conjuntura de mercado, Eduardo, principalmente aí do petróleo que a gente está trabalhando aqui, o que você está enxergando em termos de preço de combustível para o segundo semestre desse ano? Tiago, falando da variável preço de barril de petróleo, ela envolve um misto de muitas incertezas, indefinições com relação ao desfecho
da guerra da Ucrânia. Ninguém esperava que essa guerra fosse perdurar por tanto tempo e sem um desfecho desenhado. Está fazendo com que realmente o petróleo ainda fique oscilando naquela banda acima dos $110, tá? Que é geralmente uma constância isso, é um movimento que a gente tem observado. Se a gente for falar no segundo semestre, a gente, como tem essa indefinição, eu acho que as sanções, a evolução das sanções ao petróleo e aos derivados, né, russos, e exatamente um aguardo, né, do que pode ser feito em termos de gás natural e a dependência europeia em relação a esse produto, isso eu acho que são coisas que podem ser definidas e podem realmente trazer aí um elemento de sustentação de preços aí para o segundo semestre, tá? Justamente por essa incerteza. Se a gente for falar também do outro elemento que contribui para a precificação, digamos, dos combustíveis aqui no Brasil, está falando de câmbio. O câmbio, ele passou aí, digamos assim, uma temporada de apreciação, chegamos aí na faixa dos 4,70, e muito isso por conta do diferencial de juros em relação ao mercado doméstico em relação somente à taxa de juros americana, né, que são um elemento favorável. A gente não sabe até que ponto se o ciclo de aperto monetário aqui no país ele acabou, mas tem outro elemento também que nós entramos agora, eu acho, de uma maneira mais firme na disputa eleitoral. E a gente não sabe até que ponto, sabe que a incerteza, principalmente nessa disputa eleitoral, que ela está convergindo aí para ser bastante polarizada, a gente não sabe até que ponto que o câmbio ele pode reagir a isso e voltar aí a se depreciar acima dos R$5. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, com esses dois elementos que a gente vê, né, que é a questão da escassez, principalmente dos derivados em decorrência da guerra da Ucrânia, e também uma possibilidade de uma desvalorização cambial, os cenários não são muito favoráveis para uma queda do ponto de vista desses principais indicadores que formam o preço do diesel na refinaria. Agora, existe talvez uma luz no fim do túnel, porque o governo se esforça, né, juntamente com o Poder Legislativo, em promover ações que tragam algum benefício, que tragam alguma desoneração tributária para o preço dos combustíveis, que são os assuntos que estão sendo discutidos agora nas casas legislativas. Isso sim pode trazer um alívio, não para resolver o problema, mas para pelo menos diminuir o peso do combustível na conta do ouvinte produtor. Isso realmente pode trazer aí uma redução, se fala-se hoje, né, por exemplo, de uma desoneração que está sendo discutida na PL 18, isso pode trazer uma redução na faixa de 80 centavos no preço do diesel. Não resolve, mas pelo menos já diminui um pouco mais os efeitos do preço dos combustíveis, e eu estou falando aí mais de um efeito de imediato para o segundo semestre. E isso é importante a gente destacar aqui, porque é uma medida paliativa, né, um ato pontual aí, mas que para aquele produtor que está se planejando para o segundo semestre encarar um cenário de preço adverso, isso pode ser realmente aí algo que traz para ele uma certa luz no fim do túnel, como você colocou aí. E você trouxe outro ponto também interessante, que é a questão do câmbio, né? Quando a gente fala de câmbio aqui influenciando o preço do combustível, a gente também sabe que ele interfere em outros insumos que fazem parte hoje do custo de produção, seja ele fertilizante, que está no cenário hoje também altamente desafiador para o produtor ainda que não fez as suas travas de preço aí, ou não está com o fertilizante necessário para a próxima safra negociado, e também sobre os outros itens, né, que aí são despesas mais correntes, como o próprio uso de herbicidas defensivos agrícolas aí. Puxando o gancho ainda nessa questão do custo de produção, o diesel especificamente, ele representa hoje 3 a 6% do desembolso que o agricultor brasileiro tem aí para plantar um hectare de soja ou de milho, por exemplo. Grande parte explicada aí pelo consumo de combustível de cada operação. Para você ter uma ideia, hoje só o plantio aí, usando um maquinário aí de 80, 110 cavalos, aí, o produtor vai consumir hoje aí de 5 a 6 litros por hectare para essa prática de plantio, e para adubação aí de 3 a 5 hectares, de 3 a 5 litros por hora, para fazer essas operações, né? Isso tudo somado aí a grandes extensões, ele traz realmente essa preocupação com relação ao combustível. Além do combustível, somando aí o cenário de alta dos preços dos demais insumos, a gente tem aí fertilizante, defensivo, mão de obra,
As estimativas aqui do projeto Campo Futuro é que, para a próxima safra, a gente tem um incremento aí de 43% nos custos de produção de soja, por exemplo, e 51% para o milho verão. Então é algo que salta aos olhos aí, se a gente imaginar tanto o cenário de combustível como o cenário de fertilizante, que são os dois principais insumos. Só falando de combustível, o custo com a aquisição do diesel ele pode encarecer até 23% se a gente se basear aí nas projeções do cenário que a gente tem mapeado para a safra que foi colhida agora, né, e fazendo um avanço aí para a próxima. Assim, Eduardo, é possível que o cenário que o produtor rural pode enfrentar no segundo semestre, parecido com esse que a gente está citando aqui, lógico que isso foi uma estimativa. Você acha ainda que essas sanções ao petróleo russo aí ainda vão continuar pressionando os preços? Tiago, na verdade, as sanções elas estão no início, né? Na verdade, o planejamento é de cortar ou pelo menos reduzir 90% dessa dependência até o final do ano e se estendendo também aos derivados, petróleo e derivados. Mas existe uma questão chave ainda, que é, como eu falei, a questão do gás, né, que a dependência é muito grande por parte da Europa. É muito difícil de falar se essas sanções elas já estão precificadas. O que eu posso te dizer é o seguinte, olha, vamos falar um pouquinho, a gente tem aí um horizonte no segundo semestre, e já inicia-se agora a temporada de um maior consumo, por exemplo, de gasolina, que, claro, que não é o produto, digamos assim, utilizado para a produção do agro, mas só para efeito de contextualizar, né? A gente entra agora na temporada americana chamada de driving season, que vamos dizer assim, são as férias norte-americanas que elevam por questões sazonais aí o consumo de combustível gasolina. Isso exerce uma pressão sobre os preços. Outro ponto também a se colocar é que começa também no hemisfério norte, principalmente naquela região lá do Golfo americano, as temporadas de furacões, tempestades tropicais e que, considerando-se o histórico de quem acompanha o mercado, sabe que interfere na produção, né, e no refino dos parques por lá. Só para você ter uma ideia da importância disso aí em termos de precificação, o Golfo americano representa para nós aí mais ou menos aí 2/3 da nossa compra de diesel no mercado internacional. Isso tem extrema relevância em termos de impacto para a gente aqui, tá? Não só na questão de precificação, como também na disponibilidade de produto. Então, não é só a gente se falar aqui das sanções russas, mas também de todo um contexto que nos espera aí para o segundo semestre. Isso sem contar que a gente falando aqui na questão do agronegócio, por questões sazonais também, a gente tem aí uma elevação de consumo de diesel naquele trimestre ali de agosto até outubro e que, segundo as nossas projeções, a gente vai ter aí um aumento considerável do consumo de diesel aí nessa temporada. E qual é o paralelo que a gente faz? Em março e em abril, a gente teve principalmente em março, né, foi o maior consumo de diesel nesse ano, mas isso já é esperado, que todo ano, geralmente, março tem uma elevação de consumo do diesel mesmo, por questão do agro, né, de safra e etc., a gente sabe. E aí, o que acontece? Esse consumo desse primeiro quadrimestre, vamos contar aqui até abril, já foi 2% superior ao ano passado, 2021. Se a gente fizer uma projeção do que pegar a curva sazonal e jogar a perspectiva, a gente teria aí um aumento aí na faixa aí de 5% do consumo de diesel para essa temporada agora, mais ou menos comparando aí com o que a gente teve em março. Ou seja, estou pegando o volume aí mais ou menos médio desse trimestre que vai de agosto até outubro e comparando com esse março agora, né, do mês retrasado. Por que eu estou fazendo essa comparação? Quando a gente fala em desabastecimento, o mês de março foi um mês muito crítico. Tá? A gente que acompanha clientes, a gente que acompanha abastecimento, a gente viu vários pontos de gargalos, descontinuidades. Algumas praças, alguns clientes tiveram muita dificuldade em receber o produto diesel para abastecer suas frotas, especialmente nos meses de março e abril. Então pensa bem, se em março e abril eu já tive uma dificuldade em receber produto, se eu colocar ainda 5% em cima da dificuldade que eu já tive, realmente o cenário ele é um pouco preocupante. O que ainda traz um pouco de conforto é que, segundo as últimas posições, inclusive, do presidente Bolsonaro, que não há possibilidade de fazer uma interferência direta no preço da Petrobras,
que aí sim poderia elevar em muito o risco de desabastecimento no país. Bom, eu acho que é isso. O Eduardo foi cirúrgico aqui, colocou bastante dos pontos que a gente vem discutindo, né? Para finalizar o nosso bate-papo aqui, vou usar até um gancho seu aí, Eduardo. Cerca de 30% do consumo brasileiro, que é atendido aí por outras refinarias ou importadores, que não a Petrobras, tendo aí no segundo semestre, existe essa pressão que você colocou agora para o final, natural ao mercado de energia, de combustível, e principalmente por causa dessas situações de plantio de safra aqui internamente, da demanda sazonal que a gente tem, possivelmente a gente vai ter um cenário de preço ainda salgado de diesel nas bombas, né? Quanto ao desabastecimento, não há muita clareza quanto ao comportamento de mercado que indique que os atuais estoques ou futuras importações aí ainda estejam, né, na verdade, comprometidas ao ponto de prejudicar o fornecimento do combustível. Isso não está muito claro, é uma possibilidade de mercado, é até o título dessa discussão nossa aqui, mas o que a gente conseguiu discutir aqui nesse tempo que a gente passou aqui debatendo foi justamente o que está por trás disso. A certeza que se tem é que o plantio da próxima safra terá um cenário de preço bem menos atrativo do que foi a última safra. Ao pessoal que nos ouve, obrigado pela audiência. Também agradeço o Eduardo pela parceria. Obrigado, Eduardo. Tiago, mais uma vez agradeço aí toda a equipe CNA pela oportunidade de poder transmitir a mensagem de um assunto que é tão importante. A gente que agradece, Eduardo. Esse foi mais um episódio do podcast Ouço Agro, CNA, Gestão e Mercado. Até a próxima sexta-feira com um novo episódio e um abraço. Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Tiago Rodrigues, um podcast do Sistema CNA Senar.